escravidão, certo? Bom, a ideia é a seguinte, a escravidão foi sempre no mundo, existia já muito antes dos portugueses começarem a vir ao Brasil, sempre existiu na África. As tribos africanas sempre, quando conquistavam outras tribos, elas escravizavam os seus opositores. E Portugal, quando começou a navegar mundo afora, achou que poderia escravizar as pessoas também. E aí, em 1452, tem um decreto, uma lei, né, permitindo a escravidão. Isso em Portugal? Isso em Portugal, tá? Isso foi uma bula papal. Quer dizer, a igreja dizia que Portugal poderia escravizar as pessoas. Tá? Certo? Vamos lá. Aí é o seguinte, acaba que então Portugal chega até o Brasil e começamos a ter o contato português com o índio. Inicialmente, contato não é por escravidão, o contato é por escambo. O que é escambo? É a troca. Então, eles trocavam o trabalho indígena por materiais, pode ser ferramentas, sangue, espelhos, mais ferramentas. Espelho, sangue, ferramenta. Quando Portugal começa a investir no Brasil em outra forma de trabalho, que é o trabalho na lavoura, que lavoura que é essa? O que Portugal começou a investir no Brasil em 1500 e pouquinhos? Oi? Cana-de-açúcar. O índio também trabalhava na cana-de-açúcar. Não como escravo, por escambo ainda. Mas como o índio é um ser semi-nômado, então quer dizer, nômade, como o índio é um ser semi-nômade, ele acaba querendo se mudar de local e ele não conseguia ficar fixo na terra para trabalhar o tempo inteiro com cana-de-açúcar. E aí os portugueses começam a pensar, cara, nós precisamos de escravos. Portugal tinha 2 milhões de pessoas naquela época, então não tinha gente para ver o Brasil trabalhar, né? Então nós temos que conseguir outras pessoas para trabalhar. E aí vai o índio. O índio primeiramente vai de bom grado e depois vai ter que ir na porrada. Bom, a escravidão no Brasil então, o índio, né? Vou pegar aqui agora o índio. Ela se intensifica entre 1530 a 1570, tá? Que é mais ou menos o que bate ali, 540. Que é mais ou menos o que bate com o crescimento, né, da cana-de-açúcar em qual região do Brasil? No Nordeste. Certo, pessoal? Beleza aí? Muito bem. Cara, por que trabalhar com índios aqui, com escravos, e não escravos africanos? Primeiro passo, porque é mais barato. Tá? Os índios estão a tua palma da mão, bem próximo para pegar. Depois, o que mais? Portugal começou a ter um problema sério com a igreja. Então, a igreja, agora aqui, queria fazer o que com os índios? Que eles fossem escravos ou fossem pessoas normais? Por que pessoas normais? Para catequizar, porque quem tem alma não pode ser escravo. Então agora vamos ficar então, com os índios como pessoas normais. Só que isso vai contra os colonos. Quem são os colonos? São os caras que estão aqui para plantar o quê? Cana-de-açúcar. Muito bem. Aí Portugal decide que tá, seguinte, não pode mais escravizar índio. Puta que pariu, e agora o que eu faço? Bom, até pode. Quando é que pode escravizar o índio? Quando o índio demonstrar algum perigo para a pessoa. E a gente vai fazer então com a guerra justa. O que seria a guerra justa? Seria algum perigo, pode escrever. Oi? É uma punição ao índio. Sempre que o índio te ameaçar, tu pode então ir contra ele e escravizá-lo. Certo? Tu entendendo? Não escorar ali, vai bater aqui, vai balançar ali, aí fica o inimigo fica preso com um mal de pato, tá? Muito bem, vamos lá. Como é que os nossos amigos portugueses vão escravizar os índios? De que forma? Eles ficam sentados e os índios vêm a eles? Não. Como é que é escravizados? Bom, primeiro pai, com as bandeiras. As bandeiras seriam portugueses, né? Que fazem a entrada no sertão. Entrada no sertão. Pessoal, quando fala sertão, não pensa apenas no sertão do Nordeste. Sertão é qualquer lugar do Brasil que esteja mais de um passo fora do litoral. Você tem quem tiver casa na praia, entrar no sertão.
Não, mentira, senão seria Cachoeirinha. Tá vendo um pouco mais, Alvorada. Um pouquinho mais, minha mão, tá? Beleza? Oi? Não, o sertão seria o inferno. Muito bem, isso é uma forma de conseguir escravos. É tu entrar terra dentro e buscar o escravo lá no sertão. Ou se não, tem outra partezinha que eu botei aqui, que é compra a corda. Cara, o que seria compra a corda? Cara, é muito simples. Os índios lutavam contra as tribos. Aí quais são as tribos, né? Uma tribo vence. A que vencer pode então escravizar os índios oponentes. Quando o índio fazia isso antes do português, qual era a moral de escravizar o índio oponente? Primeiro passo, para mostrar o troféu de guerra. O troféu de guerra era ou das pessoas sendo carregadas, né, escravos. E segundo passo, comer as pessoas. Literalmente, não é, né, sexualmente. Comer de comer mesmo, de assar, fazer lá um ensopado, molho de madeira e tudo mais, e papar. Beleza, hein? Por que comer a pessoa? Para pegar a força. Para pegar a força. Né? Então a gente vai, basicamente, capturar a força dela e as suas qualidades. Como é que é? Um índio guerreiro que fosse valente, esse não era morto em combate. Ele era levado até... Podemos essa história já, né? Sim. Que era levado até a tribo, aí na tribo ele casava com uma índia da tribo. Aí que a gente tem que cuidar dele e engordar ele. Ele ficava bem gordinho, depois de um ano mais ou menos, e aí ele seria então morto para poder ser comido. E para ele era uma honra ser morto, porque ele demonstrava que ele era um índio valente. O que você faria por isso? Eduardo, se fosse tu, Eduardo, tu ficaria lá um ano comendo, bebendo, de graça, sem trabalhar, sem levantar um dedo, normal, né, índio? E o senhor esperaria tua morte chegar? Para mostrar que o senhor é valente, ou fugiria que nem um rato? Depende. Depende, Fugir. Depende, hoje eu tô com fim de morrer, eu vou ficar. Não, hoje eu quero morrer, eu vou embora. Mas se eu fugir e morrer daí? Mas tu fugiu, né? Tu tentou fugir, né? Lutou pela tua vida, pela tua coxa. Ah, mas eu fico um ano, daí quando vai pra ser... Tá, beleza, vamos embora. Olha só. Tá, vai. Esse valente que era para se morrer tinha filho, hoje não. Tinha o quê? Podia ter. E aí geralmente a Índia fugia com ele. Porque ela amava ele, era valente. Não queria perder o seu amor. Interesseiro. Interesseiro. Não, não é terceira. Não. Colega, você é Índia e capturou o leão. E aí o leão estava um ano contigo, já ficou gordinho assim, mais rechufintinho, assim, dessas milinguidas aí, né? E aí tu deixaria matarem o leão ou fugiria com ele? Lógico. Né? Deixaria matar essa nada aí, quer que eu vá pro inferno? Tá? Olha só. Beleza, hein? Tá, mas é o seguinte, ó. Chegou um ponto que o índio já não é mais tão atraente que o português. Por que será que o índio ficou feio? Ele era valente? Nem todo. Porque era burro. Que o quê? Era burro. Burros? Não, velho. Poucos. Burros? Pouquinho. Não, era muito índio. Cada entrada dessas aqui, basicamente, trazia 3 mil índios, cara. Era muita gente. Burros, não. Cara, é o seguinte, o índio era do Brasil? Sim, então tá. Se o índio era do Brasil, ele tinha formas de conhecer a terra. Sim. Tá. E quem conhece a terra pode fugir? Pode. Pode. Então, basicamente, o índio, muitos deles não queriam trabalhar, porque não era costume ficar fixado à terra, trabalhando. Então, eles queriam, basicamente, aqui, ser rebeldes. As índias usavam saia e gravata. Certo? Lembraram de alguma coisa? Tá? Longe de mim lembrar de alguma coisa do passado, tá? O que mais? Eles conheciam a terra. Conheciam lá. Cara, se conheciam a mata, poderiam fugir? Sim. E alguém pegava de volta? Não. Então era complicado manter os índios cativos, porque eles queriam muito fugir. Tá? Vai. Esse compra a corda era uma coisa que... A comprar corda vinha a tribo que era toalhada com um montinho de preso. E tu comprava eles por armas. Outra coisa, os índios pereciam muito. Ficava dodói? Sim, tá? Então muitos morriam por doença.
Por que motivo os índios morriam por doença? Imunidade. Oi? Imunidade. Imunidade. Baixa ou alta? Por que baixa? Porque a gripe que tinha na Europa não tinha aqui, por exemplo. Eles não tinham contato com as doenças europeias, então tudo era novo, o sistema imunológico era fraco e eles morriam às pencas. Isso foi o grande genocídio dos índios, né? É o fato de contato com pessoas diferentes, com doenças diferentes que eles não tinham. Esses índios que tu tá falando não eram os mesmos que foram do descobrimento do Brasil? Os mesmos não, porque hoje já morreram, né? Não, na mesma região, não? Sim, da mesma época, basicamente. Tá? Sim, mas no caso, esses aí, eles exportados da terra deles para Portugal. Não, tudo no Brasil. Índio e Portugal foram poucos, só para mostrar que era índio. Mas trabalharam no Brasil. Nossa, grande candidatura. Certo? Bom, seguinte, como é que os índios eram chamados no Brasil? Gentios ou negros da terra? Uma coisa que ia contra eles, os índios conheciam metal? Não. Por quê? Porque o índio no Brasil vivia na Idade da Pedra ainda. Entendeu? Então, o índio não precisa de metal, não sabe o que é ferramenta, ele não consegue dar direito, não consegue manipular a ferramenta. Já o escravo africano, beleza, ele conhece metal, a África tem contato com metal, então fica mais tranquilo para a gente poder trabalhar com escravos africanos. Certo, pessoal? Beleza até aqui? Sobre índios foi? Porque só até 1570, assim, teve mais índios presos, daí pra frente. Mas por que parou de crescer aí e acabou entrando em decadência? Tá, estamos aqui é quase o auge da cana-de-açúcar. Eles foram catequizados. Isso, eles problemas então com a igreja, né? Mas o que mais? Cara, vocês estão explorando há 30 anos as pessoas. Elas em cativeiro se procriam tanto assim? Não. Então a quantidade de gente vai diminuindo. E é preciso de cada vez mais gente. Certo, pessoal? Africanos. Pessoal, a vida dos africanos se intensifica no Brasil com a chegada dos holandeses. Os holandeses dão mais fé, mais força em que o índio, o escravo africano, ele tem mais capacidade para render na fazenda, tá? Bom, o que é melhor do africano, né? Ele é mais forte. E aí, ele é mais forte, mais resistência, ele dura mais tempo do que o índio brasileiro, né? Vida útil não. Ele tem filhas Rayovac, certo? Enquanto o índio, o holandês não mais. O que mais aqui? Em compensação, eles são mais caros. Por que os índios africanos, por que os escravos africanos são mais caros? Tem os caras na África, né? São africanos, né? Então eles não vêm nadando sozinhos, certo? Agora a pergunta é, como eles chegam no Brasil? De Uber? Vem de barco. Qual é o nome do barco? Navio negreiro. Os que chegavam tinham sorte, né? Não morreram também. Navio negreiro, certo? Também chamado de navio tumbeiro. Tá? Bom, eles faziam o seguinte, tinha que caber o máximo de negros possíveis, então eles planejavam o fundo do navio já para os caras ficarem deitadinhos todos, e tinha que deitar um lado do outro bem certinho. Ninguém podia dormir de lado de bruço, como caiu ficou. Entendeu? E tinha um espaço para cada um lá dentro para que coubesse o máximo possível. Tá? Traziam mais homens, mulheres ou crianças? Homens. Tá, muito bem. Como é que eles faziam? Bom, o que era interessante desses caras aqui? Também conheciam o ferro. Tá? Lá na África, como é que eles eram capturados? Tribos rivais. Tribos rivais. Capturados por outros índios, é isso? Então, na verdade, tribos. Que merda. Tribos. É o índio africano, né? Não. Não vale? Não vale. Os portugueses pegavam em que local esses índios lá na África? Na costa.
Sim, verdade, porque pegar no meio não vai dar certo. Mas como é que é o nome do local que o português fazia para pegar o índio lá? Não, tá louco, velho. Lá embaixo é muito ruim, não. Não, outra coisa. Feitorias. Tá. Então são as feitorias. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho isso para vocês. A forma de capturação era só pelas tribos. De captura, sim, as tribos indígenas, as tribos africanas capturavam outras tribos africanas. E aí levavam até a costa, e na costa vendia os portugueses. Então, o português não entrava terra dentro para capturar. É muito trabalhoso, o português tem trabalhado. Tá? Bom, seguinte, quando chegaram os primeiros escravos africanos no Brasil? Entre 1539 e 1542. Foi a primeira chegada de escravos africanos ao Brasil, certo? Em que região? Nordeste. Pernambuco, basicamente, cana-de-açúcar. Tudo bem? Tá. Vamos continuar a brincadeira. Olha. Como assim conhecia o ferro? Conheciam o ferro? Os índios brasileiros não conheciam ferro. Ferro, metal. Assim, machado, martelo. O africano conhecia, não era mais fácil. Olha. Quando chegou os africanos tinham ninguém, né? Sim, até hoje tem, parece. Eu vi um ontem ali embaixo. Uma mistura inteira. Teve, aí vai ter um mameluco, vai ter um mulato, vai ter um monte de gente, cafuso. Que hoje não se fala mais nada disso aí, né? Isso é uma cultura brasileira do século passado. Hoje se fala que é pardo, branco, negro ou índio. O pardo é mistura de tudo. Tá? Muito bem. Pessoal, rotas de comércio. De que lugar da África que vieram os escravos? Bom, nós temos escravos, deixa eu ver o que eu botei. Temos escravos sudanenses. E os escravos bantus. Tá? São duas regiões. Os sudanenses é uma região mais acima da África, do meio da África mais ou menos. E os bantus é a região um pouco mais abaixo da África, pegando de ponta a ponta, de lado a lado. Sacaram a ideia? Sim ou não? Tá. Cada um desses vai ter um grupo étnico mais ou menos. Então, dos sudanenses, eles vêm da onde? Eles vêm de Cabo Verde e São Jorge da Mina. Tá? Que seria uma região mais central da África, abaixo do Saara, na região equatorial. E já os bantus são os de Benguela e de Moçambique. De Benguela seria mais ou menos Angola, né? E Moçambique. São negros diferentes, com características diferentes, e isso vai ter as tribos diferentes no Brasil. Tá? Show de bola aí, pessoal. Olha. Os conflitos que eles tinham lá afetavam alguma coisa aqui? O quê? Os conflitos que eles viviam lá na África? Sim. Tu vai ter então, como tu vai ter às vezes negros de locais diferentes, aqui também vai ter diferentes. Tem uma história aqui em Porto Alegre que tem de vocês, que é o rei africano em Porto Alegre. Tinha um cara que foi escravizado na África, veio para o Brasil, parou em Porto Alegre, e lá ele era rei de uma tribo que foi escravizada. E quando ele chegou no Brasil, ele continuou rei. Então ele é tratado pelos seus pares como rei. Então tinha todo um outro processo para ele. Entendeu? E aí até os donos tratavam ele diferente, porque todo mundo tratava ele como rei, então ele devia ser rei. Né? Então vamos tratar ele diferente, porque vai que não. Tá? Bom, pessoal, existem os ciclos de escravidão. Como assim ciclos, né? Os portugueses pegavam os caras de regiões diferentes, dependendo da época. Então, o primeiro ciclo vai ser o ciclo da Guiné.
que vai ser no século XVI. Pessoal, século XVI, que ano é mais ou menos? 1500. Então, os primeiros índios que chegaram ao Brasil vêm da Guiné. Cara, a Guiné é aonde na África? Pegando a África, ela vai dar uma volta assim, não vai? Sim ou não? Nessa volta aqui é Guiné. Tá? Então, para Martins, pegaram daquela regiãozinha ali. Depois, nós temos o segundo ciclo de escravos, que é o ciclo de Angola. Bom, todo mundo sabe que é Angola, né? Sim, fica onde? Na África, parabéns. Esse já sabia. Região mais abaixo da África, tá? Mas não embaixo, né? Mais abaixo, fez a curva, aqui embaixo, nessa lateralzinha aqui, tá? Muito bem. Depois temos o ciclo da Costa da Mina, que é mais lá para cima. Que já vai ser no século XVIII. Pessoal, século XVIII, mais ou menos, que fase é? 1700. Então, para pensar, o ciclo da Guiné vai ser o começo dos escravos negros no Brasil, certo? Então, cana-de-açúcar, direto. O ciclo de Angola, século XVII, também ainda é cana-de-açúcar, mas já na sua fase de decadência, de queda. Depois, o ciclo da Costa da Mina vai ser, então, o ciclo do ouro. E é aí que vem que o brasileiro chama a mulher bonita de... Mamona Assassina. Mina, seu cabelo é da hora. Não tem essa música? Seu corpão, violão. Tem ou não tem? O que é mina? De ouro. Não! A fundamento de ouro da música? O que é a mina na música? Uma bomba? Porra, pessoal! Mina é mulher bonita. Você sabia disso? Sim. Sim, então por que eu tô falando aqui, na verdade? Não, pessoal, chamava brasileiro, chamava velho. Ah, ô mina! E aí, bomba! Beleza? Um dragão, então, né? Cramulhão, sei lá o quê. Tá? Pessoal, na época das minas, em Minas Gerais, ter uma negra de mina era sorte. Então, os donos das minas, em Minas Gerais, queriam uma mina. Porque era uma escrava com as ancas largas. As ancas lá. Que é anca larga. Ela tem um quadril do bundão aqui, não? E aí, mulher com bundão é gostosa. E os caras queriam as gostosas nas minas porque a gostosa dava sorte. Tarado, velho. Tarado extremo, não, tá? Mas veio da região da mina. E nós temos aqui, então, o último ciclo, que é o ciclo de Moçambique. Pessoal, o ciclo de Moçambique já está na fase mais final, entre 1815 e 1853, tá? 51. Então, que já seria uma fase em que a escravidão e o tráfico da igreja está começando a ser renegado no Brasil, não em 15, né? Mas ali em 51 já estamos no final dele, tá? Do tráfico, não escravidão. Tem diferença. Reserva de quilo. Oi? Reserva de quilo. Show de bola, isso mesmo, tá? Foi 50. Aí, cai. Certo, pessoal? Beleza, hein? Isso aí, só que esses são todos os países onde teve... Os locais onde foram retirados os escravos do Brasil, tá? Vocês não terão escravos saindo do Saara. Por quê? Porque não tem no deserto. Os escravos são do meio para baixo da África. Pessoal, show de bola, hein? Acho que eu teria que apagar o quadro. Eu fiz muitos resumos. Só um minutinho. Tá, pode copiar então depois. Bom, pessoal, seguinte. Escravos chegando ao Brasil. Olha só. Chegava um navio negreiro, né, ao Brasil. Paravam muito no porto de Pernambuco, depois Salvador e depois Rio de Janeiro. São os 3 portos onde mais se recebem escravos. Chegando no porto de Pernambuco, Recife, lá, né, Olinda, o navio para, eles descem e vão todos ficar numa região de meio de quarentena. Muito bem. Aí, o que eles vão fazer? Quando for comprar um escravo, vocês são senhores de escravo, pode ser? Sim ou não? Sim.
Então, é brincadeira só. Pô. Colega Felipe, o senhor é um dono de uma fazenda de cana-de-açúcar, né? Um latifundiário, capitalista, sem vergonha. O senhor vai até a beira do porto e tem um monte de escravos parados. O senhor vai comprá-los. O que o senhor vai analisar em cada um deles? Oi? Força e o que mais? E os dentes? Saudável, né? Sem dentes, não saudável, com dentes saudável. Então, um escravo forte fisicamente com dentes vale o dobro de um escravo fraco. Sacaram a ideia? Escravo fraco pode morrer. Tu gastou dinheiro e ele morreu. Não é rentável financeiramente. Então, tem que escolher os melhores escravos. Escravo fujão, o que se faz com ele? Cortava o dedão. Oi? Cortava o dedão. Ou se não marcava no rosto um F de fujão, para que todo mundo que encontrasse um escravo de fujão, tu sabia que ele era fujão e devolvia para o dono. E ele vinha já daí também marcado com a letra do dono, como se fosse um cavalo. Por que eles cortavam os dedos? Por que cortava o dedo? Pra ele não conseguir correr, nem caminhar nada. Ah, o dedo. O dedo do pé. Sim, André. O dedo da mão, quer dizer correndo. Ô, estou saindo da mão. Não consegue ter equilíbrio. Hã? Não consegue ter equilíbrio. Tenta andar sem com o dedão pra cima. Pode? Foi normal? Muito bem. Seguinte, ó. Depois disso, nós temos a ideia de principais épocas. Nós temos então o ciclo. Quais são os ciclos do Brasil? 3 ciclos: da cana, do ouro e do café. Tá. Então em cada ciclo vai ter uma porcentagem de escravos chegando no Brasil. No ciclo do ouro, foram 42% de todos que vieram ao Brasil vieram durante o ciclo do ouro. Se instalaram em que região? Minas. Tá? Ciclo do café, mais 42% vieram ao Brasil. Qual região? São Paulo e Minas. Então essa região de São Paulo e Minas é a região que mais tinha escravos. Os outros ficam então no Nordeste, um pouco por sul aqui, né? Mas a grande maioria está no ciclo do ouro e no ciclo do café. Pelos últimos cálculos demográficos, chegaram ao Brasil em torno de 6 milhões de escravos. É muita gente ou pouca gente? Isso é de africano. Sim, escravos africanos todos. Certo? Tá. Esses escravos trabalhavam apenas na lavoura, na lavra? Não, tinha escravos que eram de quê? De casa. Os escravos trabalhavam nas casas. Esses são os escravos. E muitos escravos das casas, os seus senhores faziam o que com elas? Oi? Filho. E aí começam então a vir os pardos, aí vem os bastardos. E mesmo assim, muitas vezes, alguns senhores, quando tinham filhos escravos, eles tratavam a criança não como filho, mas de uma forma diferente. Ele não trabalhava igual aos escravos. Então tu vai começar a ter alguns pardos, né, negros pardos, que vão começar a estudar. Porque mesmo não sendo branco, o pai tem um afeto a ele, ele deixa a oportunidade de estudar e dá um forria, tem todo o processo. Tá? Pessoal, beleza aí? Muito bem. Tá, vamos agora então, quais são as leis que o Brasil promulgou para tentar impedir o tráfico de escravos. Então vamos aqui às leis sobre a escravidão. Pessoal, beleza aí? Em que momento, fase, espécie do mundo, o Brasil começou a fazer as leis da escravidão? Segundo reinado. Oi? Segundo reinado, tá? Então, mas por que acontece isso? A Inglaterra aboliu a escravidão. Começou a dar pressão no Brasil. E mais a igreja também. Sim, para libertar os negros, né? Qual é a ideia da Inglaterra que o Brasil não tivesse mais escravos? Consumismo. Consumismo, por quê? Para não vender os produtos.
Porque a Inglaterra já estava na Revolução Industrial, é isso? Já faziam produtos manufaturados. Traziam o Brasil. Mas se tu tiver escravos, tu não tem empregados. Sem empregados, tu não tem dinheiro circulando. Sem dinheiro circulando, não se compra produto. Então temos que ter pessoas trabalhando, recebendo salário, para comprar produtos. Tudo bem, tem? Muito bem. Então, a primeira lei feita no Brasil sobre a escravidão foi em 1831, que proibia o tráfico de escravos. Pergunta: essa lei foi cumprida à risca? Não. Mas por que ela foi feita? Porque a Inglaterra pressionou o Brasil a fazer. Tá, mas para que fazer uma lei para não cumprir? É uma lei para inglês ver. Hoje nós temos leis para inglês ver? Na nossa sociedade? Sim. Contem uma. Agora eu quero ver. Sim. Eita, vai fácil. Oi? E se o cara for julgado em última instância, não pode concorrer. Essa lei existe. Mas tu pagar por fora? Pagar por fora? Não tem pagar por fora. Não existe uma opção brasileira. Não tem, não, isso não, cara. Isso não. O que pode acontecer é tu, com um advogado bom, e postergando, mas quando for decretado, não tem corrupção nessa parte, não dá. Olha, fala. Não é espiritual. Mas no teu dia a dia, assim, na tua vivência, próxima a ti, tem uma lei que ninguém cumpre, cara. E se tu reclama, os caras te xingam porque eles acham que estão certos, eles não sabem a lei. Moto na rua. Alguém já tirou a carteira aqui? Colega Matheus, o senhor tirou de moto a carteira, né, Matheus? Vou usar, Matheus, você sabe tudo. A moto pode andar entre os carros? Pode. Na verdade, eu não sei, não se sabe. Pode, porque tu pode. Como não se sabe, velho? É porque não tem nenhuma lei que diz Tem. que pode e tem uma que não pode. Na lei diz o seguinte: a moto deve ocupar o espaço de um carro nas ruas, ponto. Isso quer dizer o que então? Tu pode andar entre as faixas? Já viu um carro andando entre as faixas dos carros? Mas não é proibido. É proibido. A moto deve ocupar o espaço de um carro, ponto. Então, andar entre os carros é proibido. Corredorzinho de moto é proibido. Alguém cumpre? Mas com a sinaleira fechada tu pode atravessar por carro. Tu não pode, não pode. Não pode de jeito maneira andar entre carros. Não pode. Não pode. A moto deve ocupar o espaço de um carro na rua. Viu que vocês não sabem a lei? Tu tirou a carteira, mas não sabe que tirou a carteira, porra, cara. O cara falou que... Ah, o cara falou porque vocês estão andando de moto, ele fala pra vocês que não pode, você bater nele. Como não pode, eu chuto o televisor ainda. Professor, que a lei diz que não pode jogar lixo na rua, os caras jogam. Ah, é verdade. Outra lei, um pedestre só pode atravessar a rua na faixa de pedestre. E o que os velhos fazem? Atravessa onde não tem a faixa, no meio dos carros. Aí depois vem uma moto que está errada, porque dentro dos carros, os dois errados, aí ele é errado ao quadrado, velho. Aí gera morte. Quer saber por quê? Usar o celular na sala de aula. Oi? Usar o celular. É, proibido usar celular na sala de aula. O curso é meu, eu uso. Tá, olha só. Mas é proibido usar celular na sala de aula. Qualquer aparelho eletrônico, celular, cola, TV, rádio, não pode. Cola. Sim, cola eletrônica, né? Ou vocês nunca colaram com o celular? Nada a ver. Eu sou da moda antiga. Quem é que já colou o celular aí? Levanta a mão. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o resto mentiu. Nossa, tá? Que barbaridade. O papel é mais fácil de escolher. Eusébio de Queiroz. Bom, seguinte, nessa lei está proibido, agora sim, proibido o tráfico de escravos. O Brasil cumpriu essa lei? Não. Sim. Essa sim, essa colocou. Tá? Oi? Eles não podiam fazer o tráfico, mas daí rolava internamente. Eu falei, o tráfico transatlântico. Tá? Até porque é o seguinte, em 1845, a Inglaterra aprovou uma lei, Bill Abernethy,
que é o seguinte: qualquer navio inglês poderia afundar o navio negreiro, ou capturá-lo. Pode é pior, cara, afundar o navio negreiro. Os caras vão morrer 2 vezes já, tá? Seguinte, e aí o Brasil começa a cumprir. E a gente vai ter então uma queda drástica dos negros dentro do Brasil. Tipo assim, em 50 vai entrar em torno de... Léo, 50 mil, depois 51 entrou 40, 52 entrou 13 mil, 53 entrou 800, e depois não tem mais registro de entrada de negros no Brasil. Cara, não tem registro, mas entravam por portos clandestinos. E aí que os negros vinham de Moçambique, porque a esquadra inglesa fica vigiando a costa da mina e de Angola. Então a costa da curva e a descida. Mas Moçambique do outro lado não, os navios vinham por baixo. Sacaram a jogada? Tá? Mas mesmo assim, tu tem já essa mudança na lei. Senhor, isso foi antes da abolição? Sim, bem antes, né? Abolição foi bem coisa aqui. Se tu tem abolição, não tem escravo mais. Né? Aí depois nós temos aqui, em 1871, nós temos a lei do ventre livre. Lei do ventre livre. Tá, que lei é essa? Né? Todo escravo nascido a partir dessa data, aos 8 anos de idade, ele fica livre e pode ser doado ao Estado, tá? Com uma compensação financeira para o dono. Certo? Se ele quisesse ficar na fazenda, poderia ficar também. Aí é um critério do escravo. 8 anos de idade. Como é que é essa? A partir dos 8 anos de idade, poderia ser doado ao Estado. 8 anos, isso. Porque ele deve trabalhar, né? Então, até os 8 anos não trabalha. Fala. Dom Pedro não queria abrir mão da escravidão, né? Por isso que ele foi fazendo as leis aos poucos. Tipo. Na verdade, ele não poderia abrir mão da escravidão. Quando ele abrisse mão da escravidão, ele perdia o império. Por sinal, aconteceu. Tá? Certo? Tem? Pessoal, show de bola? Muito bem. Depois, 1885. Lei dos sexagenários. Também conhecida aqui como Saraiva Cotegipe. Tá? Que lei é essa? Os escravos acima de 65 anos agora são libertos. Quantos tem? Quase nada, né? 2. Sobreviver até lá. Quantos? São 2. Não, mentira, brincadeira minha, tem mais gente, 3. Tá? Então, assim, mal tem gente acima de 65 anos, ainda escravo e vivo. Né? Exemplo, um escravo doméstico durava mais tempo, com certeza. Um escravo de cana-de-açúcar, tá. Um escravo de minas, porque a extração de ouro era das minas, né? Então, oi? Vai na metade disso daí. É um escravo de minas, uma criança, porque nas minas, em Minas Gerais, muitas vezes se fazia a entrada da mina e tu tinha as minas laterais, né? E mina lateral era uma criança que podia ir lá, porque era muito pequena a entrada da mina lateral. Então a criança começou a trabalhar com 10 anos, aos 18 morria. Tá? E no Rio Grande do Sul, nas charqueadas, é em média de 7 anos a duração de um escravo. Depois disso ele morria. Começava a trabalhar com que idade? Nas minas, depende da mina, com 10 anos. Porque ele tinha que ser pequeno para entrar no buraco e trazer o saco de terra, com o ouro dentro ou não. Sacar a ideia? Muito bem. Olha só, e depois, em 1888, a Lei Áurea. Pessoal, pela Lei Áurea, quem estava liberto? Todos os escravos. Ocorreu uma compensação financeira para os donos escravos? Não, e aí acabou o império. Entendeu? Essa falta de compensação financeira levou a quem apoiava ainda o império a não apoiar mais. Então o império ficou sem apoio dos fazendeiros, ficou sem apoio dos militares e ele afundou a barca. Certo? Pessoal, alguma dúvida aí? Ô, professor, Sim. quando chegava, eu li um negócio uma vez que quando chegava os escravos aqui, eles comiam terra para morrer, porque não queriam ser escravo e tal. É verdade ou não? Tem uma região do Paraná, que é Paranaguá, em que uma vez um cientista francês chamado Saint-Hilaire se apavorou
com a ideia de que as pessoas que moravam na região comiam terra. Entendeu? E ele achava muito estranho isso aí. Olha, aí veio todo um folclore europeu, né? Que aquela região era preguiçoso, que não queria plantar, para não plantar, comiam terra. Aí os senhores escravos acabavam botando no rosto dos escravos panos para que eles não conseguissem mais comer a terra. E as pessoas rolavam no chão para que levantasse o pó da terra. E aí com o pó da terra levantando, eles poderiam cheirar a terra ainda. Para que... Vícios, colega. Eu tenho vício em charge. Eu tenho vício em quê? Charge. Tá? Bom, vamos agora então às personalidades, aos famosos da abolição. Tá? Quem são os famosos da abolição? Um deles é Joaquim Nabuco. Pessoal, Joaquim Nabuco, então, ele queria, a todo custo, a abolição, ele queria fazer leis para que os escravos fossem libertos. Essa lei aqui ele tentou fazer, só que sem a compensação financeira, não deu certo, não passou, mas ele era ferrenho contra a escravidão, e era branco. Tudo bem, entende? Ele era advogado e tudo mais. Depois nós temos aqui também o nosso amigo Rui Barbosa. Já falei dele para vocês? O que ele tentou ser no Brasil? Presidente, conseguiu? Não. Mas também era outra pessoa que lutava ferrenhamente pela abolição. Essas pessoas que criavam clubes abolicionistas. Eram clubes de pessoas que lutavam pela abolição, tentavam fazer leis, tentavam incentivar as pessoas. Imagine que isso aqui deve ser em torno de 1870 e poucos. Lá ainda estava engateando a abolição. Mas quando vai chegar lá em 1880, o bolo de abolicionismo já era bem maior. Então as pessoas já estavam comprando a ideia. Não só mais os pensadores, os advogados, os poetas, mas também agora a população em geral. Uma boa parte ele queria abolição. Outra parte não, porque os fazendeiros não queriam perder os seus escravos. Eles eram patrocínio. Oi? Eles eram patrocínio. Só um segundinho. Castro Alves. Castro Alves, então, ele fez poemas em relação à escravidão, e o seu poema mais famoso é Navio Negreiro. Tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha no poema aí, vamos ver. Certo? Esse rapaz fez o poema Navio Negreiro com 21 anos de idade, e aos 24, faleceu. Era comum falecer jovem naquela época, mas pessoas muito eruditas e gostavam de poesia, porque as pessoas acabavam vivendo à noite e não no dia. E vivendo à noite, muita taberna, muito vinho, ficava fraco, doente, tuberculose, capotes, morre novo. Né? Não tem um escritor chamado Augusto dos Anjos? Noite da Taverna? É dele, né? Não, você pegou o peixe. Puta, rico cara. Então, Augusto dos Anjos fez o que ele escreveu? Eu sei que esse... Ele era simbolista. Ele escreveu algumas coisas. Mas morreu jovem, morreu? Alguém morreu jovem. Esse Álvaro de morreu jovem. Muito bem, então foi esse que morreu jovem, né? Então também era outro bebum, cachaceiro. Olha Eles só. faziam grupos, né, de contra-abolição. Fazer um clube se chamava, né? Muito bem. Agora vamos à próxima aqui, André Rebouças. Cara, o André Rebouças, esse cara aqui, ele é negro. Tá? Começa então agora os negros. Engenheiro. Tá? E ele então tem a ideia de que nós temos que libertar os negros. Lutou por isso. Engenheiro baiano. Rebouças. Não sei se diga. Virou agora um texto ao contrário. Tá? Então, Rebouças. Certo? Depois nós temos agora sim, colega, José do Patrocínio. Também nós temos o Luiz Gama. Cara, eu queria dar uma paradinha no Luiz Gama. Luiz Gama é um negro, filho de pai branco com mãe negra. O pai vendeu ele como escravo para ganhar uma grana. Ele conseguiu comprar sua alforria e, juntando dinheiro com outras pessoas, comprou uma alforria de mais de 1000 escravos. Tudo bem, né? A cultura negra, ela privilegia quem como o grande libertador dos escravos? Qual é o ícone contra a escravidão dos negros? Não. Não, é branca? Não. Palmares. Zumbi dos Palmares. Mas o Zumbi dos Palmares libertou os negros? Não, porque ele era um rei. E sendo um rei, ele tinha escravos negros. Então, o grande libertador dos negros deveria ser
Luiz Gama e não os zumbis palmares. Por que é o zumbi e não é o Luiz Gama? Por causa da história, no final do zumbi. Porque na história o Palmares era um guerreiro, lutador, que pegava em armas para defender a sua tribo e o seu reino. E o Luiz Gama era advogado. Não lutou, não matou ninguém, não fez nada, só comprou mais de 1000 negros. Só. Só se ele foi vendido como escravo, como é que ele conseguiu se libertar? Ele comprou a liberdade. Não. Deve ter tido ajuda de pessoas para comprar a liberdade dele, e aí nisso ele formou um grupo de pessoas, e as pessoas davam dinheiro e iam comprando mais escravos, libertando escravos. Tá? Muito bem. E agora aqui nós temos Tobias Barreto como último e caiu tudo no chão. Tá? Certo, pessoal? Cara, Princesa Isabel liberta os negros. Os negros são livres agora para trabalhar e para viver a sua vida tranquila. Eles vão trabalhar em lojas, em fábricas, indústrias? Não. Não, por quê? São negros. Porque são negros, pela vista dos brancos, ainda são escravos. Então eu, como branco, não vou pagar um salário para um escravo. Porque ele é o quê? Escravo. Eu só pago salário para brancos. Então os negros vão ter que fazer o quê? Então, começar a ir morar nas voltas das cidades. E fazer trabalhos menores. Tipo, limpar fossa, capinar, tudo que é trabalho que não vai agregar nada a ele. Subemprego. Isso no Brasil, isso vai se mantendo, essa ideia. E poucos negros conseguem sair dessa jogada. Apenas os negros que estudam, ou são jornalistas, ou são advogados, é onde ele consegue se encaixar. Entendeu? Mas a grande maioria do Brasil, o negro se mantém no lugar do negro, que é na periferia. E aí que virar para vocês, né, o história das cotas raciais nas universidades, que ela é certa, velho. Eu, do meu ponto de vista, lógico que cada um puxa o abraço do assado. As pessoas são brancas, elas são contra as cotas para negros. Porque tu pensa que o negro tem o mesmo intelecto que vocês. Sim, com certeza, as pessoas são todas iguais. Só que, se parar para pensar, se tu for aqui no Rio Grande do Sul, não é tão forte isso, porque nós somos menos negros que outros estados. Mas vou pegar nos estados, os brancos estão numa elite, porque eles já vieram com posses, e o negro continua nas beiradas. Então, se não fizer nada para mudar isso, vai ficar sempre os negros nas beiradas e o branco na elite. Ah, mas o negro vai estudar? Sim, então o que tu consegue trazer ele para estudar? Mas como é que tu traz para estudar? Com incentivos. Agora, até quando vai essas cotas? Eu não sei. Alguém não concorda comigo? Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, eu não vou matar. Não trouxe arma ainda. Sangue direito. Que maldade. Tá? Pessoal, tranquilo aqui? Sim ou não? Sim? Então tá, cara, eu acho que sobre escravidão. Vamos fazer umas questões? Pode ser? Uma coisa. O escravo, o negro. Eu acho que eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu fui em Minas Gerais tinha muitos escravos. E eu fui no local chamado. Não vou lembrar o nome. Que lá tinha um cara que fazia doce de leite, o cara era famoso. E a gente conseguiu fazer um passeio para lá, pago, e nós fomos até lá. E eu comprei doce de leite do cara e tudo mais. E aí o cara, a gente entrou na casa dele, levou nós da casa dele, mostrou como é que ele fazia o doce de leite. Sabe, recebeu como se fosse família. Recebeu, pá, não sei o quê, toma água aqui, não sei o quê, né? E aí daqui a pouco eu disse, tá aí, vocês moram aqui desde quando? Ele disse, minha família mora aqui desde 1700. Nessa mesma terra. Eu, pá, cara, que legal, não sei o quê. Que doideira. E ele era o senhor de paz e o cara que faz doce de leite. Então tudo lá em volta era deles, assim, a ideia. Mas ele é muito simples, assim, muito legal. E ele assim, tá, e teus antepassados tiveram escravos? E ele, sim. Eu, quando era noite, tinha escravo ainda. Como assim, cara? Tu tem o quê? 60 anos? Quando tu era novo, era 1950, 40. Mas é que a escrava que nós tínhamos, ela foi a mãe dela foi liberta, mas ficou com a gente. E a filha dela ficou com a gente também. Então ocorreu a libertação dos escravos, mas o escravo não foi embora. E eles tratavam como escravo ainda. Loucura, né? E eu fico perguntando, onde é que eu tô, cara? Parece que eu regredi assim 2 séculos em um dia. Né? Então tu imagina que isso era comum. Mas dentro das casas, as escravas tinham quais funções?
Serviço doméstico, é isso? Que mais? Babá. Babá, e tem mais uma coisa ainda. Serviu aos senhores. Sim, domésticos. Babá, 2 crianças e mais um. Vocês são pessoas brancas da elite, né, agrária do Brasil, e tu não quer se sentir assim menosprezada. Então, naquela época, lógico, olha as políticas, né? Tu não queria dar de mamar para a criança. Quem dava de mamar para a criança? A escrava. A escrava. Como é que ela é chamada aí? Ama de leite. Ama de leite. A escrava tinha um filho, mas ela tinha primeiro que dar mamar para o filho da branca, para depois dar mamar para o filho dela. Sacaram a ideia? Então tem muito homens, crianças, mulheres pequenas que se criaram com leite de escravo. E esses mesmos vão chegar depois aqui e vão querer abolir a escravatura. Porque se apegam, né, afetivamente a essas pessoas. Beleza?